Nos meses de agosto e setembro, as atenções do mundo estão voltadas para a cidade do Rio de Janeiro, onde acontecem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Rio em Foco veio para a Universidade Santa Úrsula e entrevistou especialistas e pesquisadores que participaram do 2º Simpósio Internacional Pierre de Coubertin. A cobertura completa desse simpósio estará dividida em 2 programas. Fica com a gente! A gente recebe o pesquisador do Comitê Olímpico Internacional e professor da pós-graduação de Ciências do Esporte da UERJ, Lamartine da Costa. Ele também é autor do Atlas do Esporte Brasileiro. Queria que o senhor contasse para os nossos telespectadores quem foi Pierre de Coubertin e a importância dele para o movimento olímpico. Pierre de Coubertin deu início ao movimento olímpico. Ele renasceu os Jogos Olímpicos. Por que renascer? Porque os Jogos Olímpicos surgiram na antiga Grécia. Havia uma tradição que ainda sobrevivia na Europa por eventos isolados, não muito importantes. Mas o Pierre de Coubertin vivia em Paris, que era o centro do mundo naquela época, e ele teve a percepção de recuperar os Jogos Olímpicos e criar um movimento que teria um sentido educacional para tirar do esporte o que ele tem de melhor, que são os exemplos, os valores. Então, Pierre de Coubertin é um educador que regenerou os Jogos Olímpicos vindo da Grécia e criou o movimento que nós hoje entendemos. Ele foi brilhante no início, porque ele vinculou os Jogos Olímpicos às exposições internacionais, que naquela época era um modo de relacionamento entre os países. Então, os 2 primeiros jogos tinham muito esse sentido de exposição internacional. Que no Rio de Janeiro retorna, né? Retorna em 1922, porque houve um período que os Jogos Olímpicos se transformaram em regionais, na Ásia, na África e outro na América do Sul, e o Rio de Janeiro fez Jogos Olímpicos em 1922, só para a América do Sul. E que era também o renascimento de uma ideia das próprias exposições universais. Porque em 1922 houve uma grande exposição no Rio de Janeiro em comemoração à independência. Você vai ver agora a entrevista com o membro do Comitê Olímpico Internacional do Canadá, Richard Pound. Ele vai falar sobre um momento único que estamos vivendo e qual deve ser o nosso principal foco. The Olympics are special and we're only going to have one chance. Let's take advantage of this opportunity to spread the. This is what sport's all about. It's supposed to be fun. You're supposed to respect your sport, your opponents, yourself. What is going to improve? Well, I think the situation we've had with Russia now focuses on and say, now here, no, this is what happens when a government goes nuts and controls everything, and it doesn't care about you as a person. You're simply a soldier in another Cold War, and you're not competing for yourself or for fun. You're competing as an agent of the state, and the state will help you make sure you never get caught. That's not sport. That's politics. Quando o Comitê Olímpico Internacional suspende os atletas russos, ele está sinalizando para a questão dos valores olímpicos. Que valores são esses e qual é o contexto que a gente está vivendo hoje? Como já foi dito, existe um movimento olímpico que está atrás dos Jogos Olímpicos. Esse movimento olímpico tem como referência os valores que foram propostos por Pierre de Coubertin. É curioso que alguns valores se mantiveram intocáveis desde a origem, outros não. Eles têm mais enfoques recentemente, como o caso da igualdade entre gêneros, né? Que houve problemas, os Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia, há 2 anos atrás, rejeitaram a presença de homossexuais. Mas aí foi recuperado os valores tradicionais dos Jogos Olímpicos que
vê igualdade entre gêneros, não faz sentido eliminar os homossexuais. Mas hoje está em pauta outros valores, como a questão da excelência, a questão da honestidade, fair play, que é o mais antigo dos valores dos Jogos Olímpicos modernos. É o bom comportamento com relação à competição esportiva. Então, o caso do doping é um bom exemplo, que agora está no auge. Inclusive, há uma luta internacional atrás dessa questão do doping. Até mesmo porque os Jogos Olímpicos hoje têm um valor, em valores econômicos, isso também é preciso citar, muito importantes e que jogam com o equilíbrio geopolítico do mundo. Então, há sim valores antigos e valores mais recentes que movimentam toda essa engrenagem que está atrás dos Jogos Olímpicos. O que a gente percebe é um alinhamento muito interessante, principalmente nessa questão da geopolítica. Quando o senhor fala dos refugiados, a criação de um time de refugiados, o que está querendo se trazer para os Jogos Olímpicos? É verdade, você deu um exemplo muito interessante, que ainda está em torno da igualdade. A igualdade, provavelmente, é o maior valor hoje, no século XXI, dos Jogos Olímpicos, que aborda questões não somente de gêneros, entre pessoas, né? Mas questões internacionais de pessoas deslocadas, pessoas pobres e ricas. A abertura dos Jogos Olímpicos esse ano teve uma quebra de protocolo que comprova muito o que nós estamos falando. O próprio presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Sr. Thomas Bach, quebrou o protocolo para colocar um vídeo sobre escola em Quênia e apresentou a pessoa que dirigia essa escola. Por quê? Essa escola é o exemplo de uma grande realização, de formação de pessoas, de igualdade das pessoas, igualdade econômica, social, educacional, de saúde, tudo que é da área social. E aquilo passou a ser um exemplo e ele colocou para 3 bilhões de pessoas, que é a audiência da cerimônia de abertura. Então, existe realmente, atrás dos Jogos Olímpicos, um movimento no sentido de colocar os valores à frente de tudo que se faz, que talvez seja o maior legado. Tem uma dimensão política, mas tem uma dimensão prática, educacional e cultural muito importante. Sobre essa questão da educação, a gente vai continuar conversando no próximo bloco, não saia daí. Voltamos com Lamartine da Costa. Estudantes dos ensinos fundamental e médio das escolas públicas e particulares brasileiras estão vivendo de perto os valores olímpicos e paralímpicos. Vamos ver. E a ideia é poder fazer um programa de educação onde a gente possa trabalhar os valores olímpicos, novos esportes na escola e para que todas as escolas do Brasil inteiro e de todo o estado do Rio de Janeiro também possam se engajar nos Jogos Olímpicos e no maior evento esportivo do mundo. Até hoje, o programa já atingiu mais de 15 mil escolas e 7 milhões de alunos em todo o Brasil. O que a gente quer é construir o legado educacional dos Jogos e que seja um ponto de partida, né? Que mais alunos possam ter atividade física, não para que eles sejam atletas de alto rendimento, mas que eles possam ter uma referência positiva com a atividade física e levar isso para o resto da vida. Na dimensão do Brasil, a gente pensar que esses valores vão ser passados, quer dizer, essa educação olímpica ela não para simplesmente no final da edição dos Jogos, ela continua. Mas o que deve continuar, o que tem que continuar, o que a sociedade tem que cobrar que se continue a partir dos Jogos Olímpicos? A sociedade precisa de valores, não somente do ponto de vista educacional, mas do próprio sentido do seu destino, da criação, do comportamento das pessoas, as atitudes com relação à nacionalidade, à honestidade, à eficiência dos serviços, infinitas repercussões existem da necessidade dos valores preponderarem, valores positivos, preponderarem na sociedade. Então, os Jogos Olímpicos, realmente, quando eles se apoiam
em educação, nós estamos diante, talvez, da questão-chave do que se chama legado. A educação, nós falamos, valores acima de tudo. E agora, com valores, a educação acima de tudo. Com valores, a cultura acima de tudo. Então, o esporte hoje não é uma simples competição ou um espetáculo que nós vemos na televisão. Ele faz parte da infraestrutura de um país no sentido de dar sentido ao próprio comportamento da cidadania. Isso talvez seja o aspecto mais importante do esporte no dia de hoje. No campo da inovação, os jogos digitais estão sendo vistos como uma extensão das aulas de educação física nas escolas. Vamos ver. Existem muitas ferramentas hoje tecnológicas que fazem com que o aluno tenha um protagonismo de ação sobre a reflexão daquilo que ele constrói. Então a gente pode se apropriar dessas ferramentas para fazer com que os alunos reflitam sobre as suas próprias atitudes estas que eles vivenciam na prática do esporte, né, na prática da educação física. Então é possível que a gente identifique tecnologias a esse favor. Os jogos digitais é um exemplo de ferramenta ou qualquer outra ferramenta similar, né, que possa contribuir para isso. Quando se trata de inovação, né, a gente tem que se preocupar até que ponto essa inovação pode ser positiva ou negativa. Né? Então, muitas das tecnologias hoje têm um sentido mais de disruptura, né? Ou seja, ela substitui, por exemplo, uma mão de obra, né? Ela elimina as pessoas, ela causa desemprego. E no caso pensando aqui na aula de educação física, a ideia não é fazer com que a tecnologia, o game, ele substitua o tempo da aula e a proposta da aula de educação física, que é fazer a sensação sinestésica, a sensação com o corpo, a aula corporal, a aula prática. Então a proposta não é essa. Então qualquer proposta é que ela se acople a um tempo extra dentro da escola, dentro de um projeto, né, um projeto que inclua o game e associe aquilo que ele vivencia na prática de educação física com um projeto fora do tempo da aula de educação física. Além da inovação que aconteceu, dos jogos digitais serem usados como ferramentas para a educação física, outras inovações aconteceram que foram retratadas no livro O Legado dos Mega Eventos Esportivos. O senhor poderia contar um pouco mais sobre isso? A tecnologia também hoje é um valor. Por quê? Porque ela permite a realização prática de várias intervenções e inovações na sociedade. A citação desse livro que foi feito com o apoio, o envolvimento direto do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro é muito importante trazer nessa nossa conversa. Por quê? Muita gente estranha a ênfase na tecnologia e acha que a tecnologia não tem nada a ver com valores. Não, a tecnologia ela pode ser um valor em si, ligado à excelência, porque ela obtém resultados. Mas a tecnologia, no sentido de valores, também é aquela que dá suporte à realização de uma educação adequada aos nossos dias. É uma linguagem que tem acesso para a juventude, para a infância e para os próprios adultos, de uma maneira geral, além de dar um suporte à nova vida escolar. Tecnologia que foi trazida, inclusive, para os Jogos Paralímpicos, né? No Brasil se construiu a primeira cadeira para lançamentos de modo geral. A tecnologia, é bom lembrar outros efeitos de alcance social, como na questão dos Paralímpicos, porque 20% da população brasileira tem deficiências físicas. E a tecnologia desenvolvida no esporte paralímpico, ela é transferida diretamente para o uso das pessoas na sua vida diária. Então é um aspecto importante da tecnologia ligado ao esporte. A medalhista de ouro, Rafaela Silva, do judô, trouxe um exemplo de superação nos Jogos Olímpicos. Será que o Rio de Janeiro vai ter capacidade de mudar a visão do mundo em relação aos Jogos Paralímpicos? É o que a gente vai ver no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e esporte caminham juntos. O Brasil tem muito mais chances de estar entre as 10 potências mundiais do esporte nos Jogos Paralímpicos. Vamos ver a matéria.
Os valores paralímpicos estão muito relacionados à questão da inspiração, então da determinação, da superação. Então, na verdade, o movimento, os valores paralímpicos servem muito para inspirar toda uma população, não só com deficiência, mas também sem deficiência. Então, os valores paralímpicos deveriam ser difundidos de forma mais abrangente em todo o Brasil. Da mesma forma que os valores olímpicos, eles trabalham com a questão da educação através do esporte, do poder transformador do esporte através da educação, o esporte paralímpico também deveria ser utilizado nesse potencial transformador para inspirar pessoas justamente a sair desse movimento de limitação e de deficiência que se encontra para mostrar toda a sua eficiência enquanto indivíduo, enquanto pessoa. O esporte é só a ferramenta que eles utilizam para justamente se mobilizarem e ter uma vida e um bom desenvolvimento enquanto ser humano. No Brasil, ele tem dificuldade ainda de entender o deficiente enquanto indivíduo eficiente, né? Como um indivíduo participante da sociedade. E as marcas também têm uma certa desconfiança de associar a sua imagem a uma pessoa com deficiência, achando que a deficiência é uma coisa limitadora do indivíduo. Mas muito pelo contrário, se a gente for analisar a questão dos valores olímpicos que hoje estão em xeque por causa do doping, né, do fair play, que a gente não consegue ter uma competição justa por causa justamente dessa questão do resultado a qualquer preço, né, o espírito do movimento paralímpico faz com que o corpo esteja em constante movimento. Então aquele corpo que é rotulado como deficiente e que tem e tem muita limitação, ele acaba se transformando em eficiência. Então isso para as empresas é que deveria ser um momento de inspiração. A gente tem muito mais condições de ser medalhista nos Jogos Paralímpicos do que nos Jogos Olímpicos. É possível que a posição do Brasil nos Jogos Paralímpicos ajude as marcas a perceberem a importância de se trabalhar com esse valor da superação, que foi também uma marca trazida nos Jogos Olímpicos? A ideia de colocar os Jogos Paralímpicos junto dos Olímpicos foi muito interessante, porque criou a igualdade entre as pessoas, o valor precioso dos Jogos Olímpicos. E talvez o limite, está no limite, a questão da deficiência física das pessoas. Então nós estamos vivendo uma nova era que os Jogos Olímpicos e a família olímpica, o movimento olímpico chama de Agenda 2020, que é uma visão futura dos Jogos Olímpicos que não é somente para incentivar esses valores, mas para tornar possível a vida das pessoas de forma melhor. Há uma dimensão de desenvolvimento nisso tudo. Nós já falamos sobre educação, cultura, tecnologia. Isso é uma nova cultura. É uma nova cultura que chega e está embutido o esporte. Isolar o esporte para ver só como competição ou espetáculo talvez seja um grande equívoco. Ele precisa entrar dentro de um contexto que é esse dos valores e nós entendemos então uma nova educação e uma nova cultura para uma melhor vida. A gente vai falar sobre a Agenda 2020 no próximo programa, mas antes de terminar esse, eu queria que o senhor explicasse para a gente como está o Rio de Janeiro nesse contexto. A Agenda 2020 é um futuro que certamente vai nos atrair, porque o Rio de Janeiro criou um caso muito grande, tornou-se uma cidade olímpica, mas ocorre que é uma cidade olímpica não sustentável, como todos nós sabemos. Então é preciso partir para outros caminhos e esses outros caminhos são acenados pela Agenda 2020, que coloca a sustentabilidade como base de tudo que se fala. É um valor. A sustentabilidade inicia como valor, mas ela também pode ser vista como uma forma de procedimento. Ela vai para a prática, ela conduz a prática na sociedade, na economia, na educação, etc. Então, o futuro do Rio de Janeiro, com esses legados que nós vimos aqui, vai depender da maneira que nós soubermos trabalhar com esse futuro e com os legados que o esporte nos deixou. Então, nós aguardamos que hajam grandes novidades e de envolvimento das entidades públicas e privadas no sentido de buscar esses caminhos que o esporte trouxe para nós, mas agora é a nossa vez de falar, responder ao que foi trazido de uma maneira adequada e dentro do que se espera acontecer com sustentabilidade.
Obrigada, Lamartine. E a gente continua aqui na Universidade Santa Úrsula para conversar sobre os Jogos Olímpicos e o que vem pela frente. E o resultado desse bate-papo você vai poder conferir na próxima semana. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.